Está no ar o nosso terceiro episódio Rubens Cast. Dessa vez o nosso convidado, o comunicador Danilo Quixaba, que vai falar um pouco de comunicação, política, rede social, bastidores, da sua trajetória. Bora começar esse bate-papo? Certo. É uma tendência que ressignificou o formato. Mas tu repara que isso não vai mexer tanto, por exemplo, com rádio e TV. Eu acho que, na verdade, prova certos argumentos e certas teorias que o rádio engessado acabou adotando do rádio. Essa questão mesmo da política mesmo. Sim. Hoje o rádio da política, apesar de ser a base da sacanagem e da prostituição da profissão, vamos dizer assim, mas de certa forma foi um formato que pegou exatamente dessa ressignificação de formatos. Porque tu imaginar o final de tarde que era do cara que ouvia música romântica, que era aquela porra, o cara que tal, do momento de amor, do Estênio Kawasaki e tal, tu viu o rádio de uma hora pra outra depois daquele insight da Jovem Pan, virou o momento da discussão política, da repercussão social radiofônica. Então o podcast ele veio para dizer pro rádio o seguinte, que uma conversa despretensiosa, sem aquela coisa do cara falando bonito, sem aquela coisa do... Enfim, sem a pauta de assunto, sem o formato, pode ser interessante pelo tamanho, pela diversidade, pela frequência não regular, que tu faz hoje um dia, sim, amanhã tu faz em outro, pelo convidado, tudo. Enfim, tirou essa coisa do rádio, pelo menos é o que o formato está ensinando. O que eu acho massa é a mudança de perspectiva. Antigamente, vou assistir a Globo, vou assistir o Fantástico para saber para eu me informar. Aí hoje é o seguinte, o Fantástico chega e diz, ei, grave seu vídeo e mande pra mim aqui, ó. É o Fantástico que quer que a gente informe eles, então mudou o eixo, tem um lado ruim. Imagina o que é hoje pra essa galera gamer, esses molecotes, pra esse pessoal que tá vendo podcast, o que é descobrir esse formato que o rádio já tinha há tantos anos. Se tu for parar pra analisar, o formato podcast se assemelha mais ao rádio AM tradicional do que esse modelo mercadológico do FM que a gente vê até hoje. Que é só comercial. Então é uma ressignificação completa. E isso é muito interessante. Ou seja, o rádio não acaba. Ele muda a linguagem, mas a essência é a mesma. Tem uma história massa em São Luís, é o ataque dos OVNIs lá no campo de Perizes. Morreu quase todo mundo. O cara foi J. Alves, o cara que era da Lumar, o Sérgio Brito. Era da Lumar, aquela história foi legal. Teve um coronel que... tem gente que não sabe a história. Bora, queria pular do Caiçara. Foi. Bora, explica aí a história. Não, o Guerra dos Mundos foi uma ideia do Sérgio Brito, que estava na difusora na época, difusora AM, e ele queria fazer a parada igual a do Orson Welles. O Orson Welles fez na década de 40. E aqui eles fizeram de 60 para 70, eu acho que 70. E aí, queria mostrar a força do rádio. Bicho, você tem uma piração manória, você sabe. Atenção, OVNI chegando no campo de Perizes, meu amigo, não fica um. Foi foda, foi doideira. Aqui que foram pra lacrar a rádio, deu uma merda, quase Marcela perdeu a concessão. Foi uma doideira. Mas assim que é massa. Mostrou a força, pelo menos a intenção era boa, né? E como foi que tu foi parar na comunicação, Danilo? Essa história é boa, tu quer guardar pra gravação? Já tá gravando. Tá gravando, né? Que maravilha! Pronto. Já foi metade do programa, tá vendo? Que ótimo. Pera aí, produção, já tá gravando? Tá vendo aí? Que dinamismo é esse? Rádio AM. Clássico. Eu comecei com 9 anos. Xeretando. Aliás, eu já xeretava e aí com 9 anos o pessoal tava meninozinho falando besteira em rádio e tal. Apurriando, visitando as emissoras. E aí até que a Rádio Educadora me chamou para fazer um programa infantil. Eu marco daí o início. O início, né? O marco da carreira. Mas profissionalmente eu só fui ganhar dinheiro mesmo com 16 anos. Mas de participar, de xeretar, de apresentar programa, de ser... E como é um programa de uma criança de 9 anos no rádio? Tem gravação eu já vi um monte de apresentação de criança, um monte de artista, mas eu não me imagino um radialista de 9 anos. Assim. É o seguinte, tá uma pauta, por exemplo, sei lá, uma operação da Polícia Federal, entre aspas. Certo. Aí o radialista tá falando, o ouvinte tá ligando pra opinar e entra uma criança falando sobre esse assunto. É mais ou menos isso. Eu quero mandar um abraço pro meu pai e pra minha mãe, especialmente pra você. Não, eu dava opiniões, eu construía teses. E pra me dar uma função específica, eles me davam tipo, lê esse texto aqui, lê esse aviso, essa nota, manda esse abraço. Já tinha Google não, né? Não tinha Google não, pela tua idade não tinha Google. Já? Eu tenho 25, isso tô falando de 2007, 2008, era a internet primitiva. Mas já tinha alguma coisa. Do Motorola V3, Internet Explorer 8.
Mas eu sou ainda do tempo do 486 DX2. Mas antigo isso aí você nem o que é. Eu que gosto de coisa velha, eu não sei o que é. Mas nesse caso aqui que a gente tá falando, eu lia bilhete de loteria, resultado dessas coisas mais ou menos ficavam comigo. Aí a partir disso, desse meu interesse como radialista, falando, eu fui aprender operação de áudio, produção e tal, porque o cara mexe em tudo ali dentro. O cara não ia me dar um programa de mão beijada com 9 anos de idade. Então eu fui construindo e profissionalmente mesmo, eu passei a trabalhar respeitado como profissional e até o meu registro. Não sei se pode, mas o registro eu tirei antes dos 18 anos, o registro profissional de radialista. E foi como operador de áudio, já trabalhando nas emissoras e tal, como na parte de produção na área técnica. Referência? Quem era assim que tu olhava no rádio maranhense que tu dizia, pô, fulano e tal é bom demais? Hoje eu acho ele enjoadíssimo, muito chato, insuportável, mas o Geraldo Costa... Tá vivo. Não sei, eu sei, tô falando disso porque eu tenho intimidade com ele pra isso, o Geraldo tá muito chato. Mas foi a primeira voz que eu vi no rádio, assim, cara, falando loucura, falando palavrão, xingando, botando música estranha, esquisita, botando macumba, gente, sexta-feira, eu digo, mas esse cara é muito doido e tal, quebra padrões. O Marcial Lima também tinha uma excelente convivência. E fora do Maranhão, referência nacional, Emílio Surita. Tive até a chance de conhecê-lo, de conversar, a gente troca e-mails assim regularmente e tal, um cara generosíssimo, uma pessoa de uma visão... Ele é um executivo, né? Um cara que trabalha em comunicação há muito tempo, trabalha na publicidade. O Geraldo não foi pra TV, mas o Marcial e o Emílio foram, né? Exatamente, mas a essência radiofônica total do improviso, né? Uma coisa leva a outra e o DNA deles é de rádio. Sim, como é que tu saiu do rádio pra TV depois? Você vê que tu não sai, né? Fica nos dois. Isso. Foi um problema que eu tive, foi um problema. Tem muitos problemas na vida. É porque é o seguinte, quando eu trabalhava numa emissora de rádio AM como repórter, eu tinha que ser repórter certinho. Eu cumpria a pauta normal, eu cobria eventos policiais, situações de comunidade e tal. Eu fazia um jornalismo sério e aquilo já não estava me cabendo. E aí quando me pediam para fazer matéria, eu tinha que fazer para um portal de notícia e para uma rádio. E aí eu fazia matérias sérias, todos assim, olha, hoje o trânsito está, olha, hoje a SMTT lançou nota. Aquilo já estava assim, me satisfazendo como profissional. E aí eu comecei a pegar as matérias sérias e passei a fazer uma versão de sacanagem. Eu fazia, por exemplo, uma matéria de comunidade com a pessoa, fazia as perguntas que deviam ser feitas e tal, e parava. E gravava uma outra versão para a internet, já sacaneando, com zoeira, falando loucura. Isso me rendeu muitos problemas lá dentro da emissora que eu trabalhava. E aí me surgiu a oportunidade por meio desses vídeos que viralizavam à época, para que eu entrasse na televisão, para eu ser repórter de televisão. Aí eu larguei tudo que eu tinha, sério, tava com a promessa de emprego na televisão, inclusive, na área de produção, e saí de um programa que eu tinha na Rádio Mirante também, e também um quadro que eu tinha na Mirante FM, larguei para fazer televisão de sacanagem, falar loucura e falar besteira. Eu lembro a primeira vez que eu entrei numa emissora de rádio, porque assim, eu criança, eu ouvindo rádio, eu pensava, pô, isso é muita tecnologia, isso é incrível, olha que voz bonita. Esse cara deve ser muito bonitão. Aí papai foi dar uma entrevista, junto, quer ir comigo, bora. Não lembro com quem foi. Cara, na hora que eu entrei, já foi a primeira decepção. Que eu olhei assim a parede revestida, pra mim parecia umas cartelas de ônibus. E era! Vai ver era, porque se parecia. Aí o cara chega, velho, feio pra porra, eu digo, essa a voz bonita desse cara aí, não acredito. Mas foi no interior ou foi aqui? Foi aqui em São Luís. Mas foi aqui? Já foi aqui. Será que não era teu pai, Renato? Não era teu pai, não? Metade dos anos 90, metade dos anos 90, mais ou menos. Olha que acho que era o velho Renato. Tem chance, Podia ser o velho Renato, que era um clássico, inclusive, sim. Falar. Um radialista assim maravilhoso, que também foi uma inspiração muito boa pra gente, porque era um cara que pegava o microfone por 3 horas e ficava falando e parecia realmente algo encantador, um formato muito bacana. E isso é uma coisa que me impressionou quando a primeira vez que eu fui numa emissora de rádio. E a outra coisa que me impressiona assim, eu gosto muito de olhar os impactos das tecnologias na política. Quando o rádio surgiu, aí todo mundo disse, é o fim da democracia. Porque antes o bom político era o que tinha boa oratória, ou então que fosse muito simpático, dado com o povo, que falava com todo mundo. Esse era o conceito de bom político. Chega o rádio e aí muda. O bom político é aquele que fala bem e se comunica bem. Hitler, nas ondas do rádio, ele detonava, velho. Ele era perfeito do ponto de vista do que ele se propunha a fazer. Assim. E aí todo mundo passou a dizer, não, agora o bom político é quem usa bem o rádio. Aí depois veio a TV. Aí já não bastava mais ser só a voz. Aí o cara já tinha que ser bonito e tal. Nós tivemos inclusive o presidente dos Estados Unidos que era ator. Aí já mudou por completo. Aí já entrou na era dos marqueteiros. O bom candidato era aquele que tinha um bom marqueteiro.
Aí chega a internet Hoje e quebra palavra tudo. é feia, né? Marqueteiro? Antigamente o cara era marqueteiro, eu trabalho com... Agora o marqueteiro ficou uma coisa meio assim, né? O cara... Os dois já foram Eu sou consultor de imagem, não sou marqueteiro. Ficou uma profissão um pouco assim. Mas o rádio, quando surgiu, a primeira transmissão profissional de rádio, Rubens, do jeito que a gente conhece, eu não sei o ano, mas foi o ano que afundou o Titanic. 1914, se eu não me engano. 14? Não, deve ser década de 30. Eu não sei, não lembro. Alguém pesquisa aí. 1912. Valendo aí, ó. Uma batata. A primeira transmissão experimental de rádio, do jeito que a gente conhece hoje, foi no... Pois é, tá bom. Que menino bom de data! É porque eu gosto muito do filme Titanic. Então foi uma transmissão experimental que eles fizeram ali, a longa distância, lendo o nome das vítimas. Pô, então não lembrava disso. Esse foi o primeiro experimento das tecnologias do rádio. Depois veio o padre Landel de Moura, depois veio o Marconi lá na Itália e tal. Só sei que virou essa linguagem. Eles perceberam o poder pela força da informação. E aí né? é serviço público. E aí segue, né? Isso que você está falando, da influência da oratória, da política, né? E muita gente se aproveitou do rádio. Os países todos, eles veem a comunicação como estratégia, né? Sim. De certa forma de controle. Isso aí sempre foi. O que a gente está fazendo agora que é uma quebra, uma subversão aos formatos radiofônicos, onde você que tem uma atividade política muito atuante, agora pode falar o que quiser, do jeito que quiser, em qualquer formato. Tu pegas a eleição do Bolsonaro. Ixi. Ele usava esse papel de comunicação. Esse é um tema complexo, né? Ele botava uma Coca-Cola, comia um pão ali, e aí todo mundo dizia, esse cara do povo, e ali tudo medido, calculado para passar uma dada imagem. Não é um fenômeno Será de que comunicação? Era. Ou passou a ser a partir de um momento? Porque sempre eu vou falando que fala besteira, que fala loucura. Mas houve um momento em que observaram que ele era um potencial fenômeno. Não foi isso ou não? Mas ninguém mostrava, por exemplo, esse lado dele. Rosiana, eleição de 2010, Duda Mendonça marqueteira. Sim. Aí chamaram, o primeiro programa dela na campanha de 2010 era ela cozinhando carne moída com quiabo. Ninguém imagina a Rosiana cozinhando. E ainda mais o prato, suposto prato favorito dela, carne moída com quiabo. Justamente para tentar aproximar o político todo-poderoso do cidadão comum. Tá falando de desconstrução de imagem, né? Ou é uma tentativa de construção. Uhum. Aí vai entender. A Rosana já nasceu sendo uma figura... A filha do Sarney. No caso do Bolsonaro, eu só acho que houve um acidente de percurso, porque nós lembramos do Bolsonaro como parlamentar, falando besteira. Eu nem lembro. Xingando gay. Eu lembro, porque a minha memória veio do Super Pop, do CQC, Uhum. dos programas de humor que ele participava. E ele era fanfarrão, ele era aquele cara que não tinha ninguém pra entrevistar, tu ligava pra ele, Bolsonaro, tu pode vir aqui semana que vem? Aí ele vinha, aí tu falava, olha, não sei o quê, casamento gay e tal. Tem umas entrevistas do Bolsonaro até uma que ele defende o Lula. Tem uma da CNT também que ele discorre, fechamento de congresso e tal. Aí, o ponto de cisão, eu acredito, eu não lembro também o ano porque eu sou ruim de data, mas foi quando a Rede TV, veja só que complexo, a Rede TV na época flagrou ele discutindo com a deputada que... A Maria do Rosário. Foi aquele flagrante ali, você não merece ser estuprada e pau e tal. Aí virou. Ali foi a chave que transformou o Bolsonaro nesse ícone aí da, digamos assim, da transgressão, da verborragia, da agressividade, ou então da super sinceridade, né? Daniel, e aí foi um processo. Eu fui deputado com ele no mandato passado. Sim. Eu não lembro dele. Eu não lembro dele dar uma opinião na Câmara dos Deputados. Nenhum assunto que foi votado, alguém parou e disse assim, ei, pergunta a opinião do Bolsonaro porque é relevante. Ele já tem ele teve 7 mandatos. Eu fui Vamos eu falar junto de com ano. ele. Qual foi o ano disso tudo? Agora, no último mandato, que teve impeachment, que teve tudo, mas ele era um deputado irrelevante. Mas anteriormente a isso ele construiu essa imagem em torno dele. Não, ele era o cara. Na internet. Ele era o cara que mais era fotografado. É zoeira, né? Na Câmara. Era ele, o Tiririca, os dois mais fotografados. Eles furaram a bolha do noticiário político. Hoje o próprio noticiário político que furou a bolha que havia o isolamento, né? Do jornalismo sério, do entretenimento, das informações, enfim. Hoje virou uma bagunça muito grande, onde as pessoas, né, perderam o referencial do que é sério e daquilo que é lúdico. Sim. E os dois passaram a se, né, conversar o tempo todo. Mas eles não eram figuras de noticiário político, porque eram relevantes, como você está falando. Você estava convivendo com as pautas regidas com as aprovações dos projetos de lei, com as discussões verdadeiramente úteis. Mas o Bolsonaro não, ele se ligou essa coisa que está fora disso, né? Que hoje é utilizada pelos outsiders, que nem quer dizer que é político, né? São políticos fora da política. Sendo político. Eu não acredito nisso, não. A política em si não é uma coisa ruim por si só. Quando a gente está discutindo o condomínio da gente com o síndico, é política. Quando está discutindo, quem é o líder da tua sala para representar, é política.
Em alguns casos, quando tu tá discutindo com tua namorada, limite do que pode e não pode, isso tudo é política. Não é? Não, mas não é partidário, não é diretório. Mas é tipo de política. E admitamos, a gente inclusive é mal treinado para isso. A gente não é acostumado a ambientes onde se discutam e se debatam esse tipo de assunto. Eu acho que é referencial. Porque quando você se identifica quando você tem um mandato revestido, é muito conveniente você utilizá-lo com superioridade. Sim. E isso diferencia dos demais. E a partir disso se tornando referencial. Também no sentido da exploração, até da pidança, daquela coisa de calçada que a gente conhece aqui, brasileira, né? Se distancia um pouco da realidade comum dos trabalhadores. Então a representatividade que projeta a autoridade, ela que distancia mesmo essa coisa. Então a política brasileira não tem muito isso do colaborativo, de se colocar no mesmo nível dos outros. Mas deixa eu fazer uma provocação então. Claro. Eu já vi um monte de comunicador que entrou na política. Mas se aproveitam, né? Não, às vezes não. Às vezes ele faz um bom proveito. A gente tira um bom proveito. E o Danilo não tem esse viés de um dia entrar na política? Eu só acho que ganha muito mal. Eu vou dar um exemplo agora que eu acho do Zé Luiz da Atena e do Luciano Huck. Certo. São duas figuras para não comprometer com os políticos daqui. Até porque eu podia escolher Baqueza Raimundo, Marcelo, todo mundo que se elegeu. Jairzinho, que foi político e comunicador. O Zé Luiz da Atena ganhou um salário de 500 mil na Band. Ele tem um horário nobre, o trabalho dele é extenuante, ele fica 4 horas em pé todo dia, de manhã faz mais 2 horas de rádio, é algo desgastante para um senhor já de quase 70 anos, mas ele está no topo da carreira dele. E em termos práticos, em aspectos comparativos para leigos, o cara vai trocar um salário de 500 pau por mês para se aventurar numa parada de presidência da República que ele sabe que ele não vai ganhar, que ele não vai levar. Isso é o que o leigo pensa, né? Mas há o interesse do grupo de comunicação que ele pertence. Ele ouviu propostas que eu não sei quais foram e tal, mas eu particularmente, como profissional, acho muito arriscado você jogar seu nome e se frustrar para perder. Jogar para perder, um comunicador que perde uma eleição, ele se desmoraliza absolutamente com o seu público, com a empresa que ele trabalha. Até então, para recuar, voltar para a comunicação. É um tiro de muito risco. Tanto que o Luciano desistiu e permaneceu... A Globo, na verdade, não queria que o Luciano fosse candidato para que a Globo não perdesse, não porque o Luciano perdesse. Porque, digamos que, se um apresentador de ponta, como é o Luciano Huck, perde uma eleição, quem perdeu foi a Globo, que sai mais ainda desmoralizada com o mercado, porque a Globo que derrubava e elegia presidentes, hoje não consegue colocar nenhum apresentador no segundo turno. É isso que eles pensam para propor para ele, ó, cara, fica aqui no domingo, teu salário vai ficar bom, vamos dar um emprego para tua mulher. Tu vai pro Faustão, fora do Faustão. A mulher dele ganhou um programa na noite pro dia. Ele já ganhou outro programa e tal, então agasalharam ali para que a empresa também não fosse manchada por isso. E no caso do Datena, por ele ter uma liberdade maior com a emissora que tem um porte menor... Eles não têm tanto a perder. Pois é, e o Datena desistiu de 3 eleições. 2 pro Senado e uma também pro governo. Pro governo do estado de São Paulo. E agora ele se apresentou publicamente como o pré-candidato à presidência do PSL, né? Que é uma loucura, que é uma insanidade, mas que sei lá, a essa altura... É muito danosa para o comunicador. Eu acho assim, para eu ser um candidato, eu tenho que ter muitas garantias, estabilidades financeiras. Porque eu me mato com 3 empregos, eu trabalho em 3 empresas para ganhar o que geralmente um ganha no mercado, ou que o concursado ganha, uma profissão mais estável. Então, para eu largar isso para, sei lá, se meter um vereador e ter 300 votos, 200 votos, 150, como alguns companheiros meus de imprensa tiveram, é muito arriscado e muito desmoralizante, eu acho. Porque nós até temos mais valor para a política fora da política do que em meio ao processo. Porque soldado não manda em quartel, né? Nós estamos obedecendo ordens, nós pertencemos a empresas que têm seu próprio editorial, que podem dar liberdade até um certo ponto. Mas na internet, pelo menos, já não tem mais esse editorial. O editorial é teu mesmo. Sim, mas, meu amigo, mas quem me pagar não é o Instagram, né? A internet que eu uso e o celular eu comprei porque eu recebo um salário de uma empresa que tem sua própria linha política, seu próprio perfil. Então, a não ser que seja interessante para a empresa, como eu acho que está sendo para a Band deve estar achando ótimo isso. E deve estar até querendo jogar o Datena para isso. Não sei se querendo se livrar dele, ou então visando uma exposição, uma visibilidade, né? Enfim. Mas de fato é muito arriscado. Eu não acho. Pelo que os meus colegas passaram, colegas de imprensa, que se arriscaram para isso e não conseguiram atingir o seu objetivo, foi desmoralizante, foi frustrante. Sabe uma coisa que eu acho engraçado? Levou ladeira abaixo.
Quando eu estou em uma reunião do mandato, hoje eu estou de licença, que eu estou como secretário, mas quando eu estava em uma reunião de mandato, eu acho um gabinete parlamentar tem algumas características que aproximam, por exemplo, de uma pauta, de uma redação, de um programa de comunicação de jornal. Vem cá, qual é o assunto do dia? Ah, é tal coisa, alguém vai lá, cobre, vê vantagens, desvantagens, escuta a população, repercute depois. Então essa de estar ligado, estar antenado no que está acontecendo em todos os cantos, ouvindo versões diferentes, que é uma coisa muito própria da comunicação, também aproxima um pouco de um mandato parlamentar. Não é tão distante como a gente pode, às vezes, aparentar. No caso, a diferença... Porque hoje uma redação jornalística, ela se faz por um processo um pouco mais mecânico, porque a gente trabalha com horários, com pautas, com espaços. Né? No mandato, não. No mandato você já tem uma liberdade, uma flexibilidade. Não há aquela rotina, aquela necessidade de você ter cobrança de números. Né? A gente trabalha com horários, com cobranças, né? Com hierarquias, que num gabinete você tem maior flexibilidade para discutir. Mas, de fato, a mecânica de sugestão, daquela tempestade de ideias, ou então da elaboração de uma estratégia específica, pode assemelhar com uma redação. Né? Mas, Dani, não vou comparar o tamanho de trabalho, o esforço. Mas deixa eu te perguntar, eu conheço muito também teu irmão. Ah, gente boa. Vinícius, toca demais, é um artista. Eu queria saber se todo mundo na tua casa é artista. Com certeza! Minha mãe ela é doutora em informática na educação, professora da UFMA. Atualmente ela coordena o núcleo de acessibilidade da UFMA. Então, todo deficiente, todo mundo que não tiver escada, rampa, pode reclamar com a baixinha, que ela que resolve essa história. Não tem elevador aqui na UFMA. Eu fui subir na calçada durante a rampa. É com a professoria. Minha mãe, professora Nilza Quixaba, e ela sempre teve envolvimento com essa área artística também, de certa forma indireta. Na educação, ela desenvolveu projeto de música para surdo. Né? Era um monte de surdo lá em casa, estava ensaiando música, e o som altão. Eles têm que sentir o som alto para vibrar. A vibração. E aí, nisso que eles dançavam. Então eu vi isso, imagina, uma professora de Libras ensinando música para surdo. Então a gente conviveu nesse ambiente. Meu pai também sempre foi um incentivador. Ele foi bancário durante muito tempo, trabalhou 20 anos no Bradesco. Abriu mão da carreira dele bancária para cuidar da gente, porque minha mãe precisava viajar para concluir mestrado, concluir especialização, concluir doutorado. E aí nós ficamos na mão dele para ele cuidar da gente mesmo, levar, deixar na escola, fazer comida e tal. Meu pai foi quem cuidou da gente e ele percebeu essas vertentes artísticas e deu muito apoio, tanto para o Vinícius quanto para mim. Ele foi um suporte absoluto para que a gente não seguisse numa área careta, numa área tradicional, né, uma profissão que nos deixasse insatisfeitos. Ele foi que possibilitou que isso acontecesse, sem ele não seria possível. Foi massa demais ouvir um relato assim da família toda desse jeito, integrado, tudo. Não, foi ele, porque ele abriu mão da... Pô, sociedade machista, né? Imagina o cara perguntar, o que teu pai faz o quê? Não, meu pai é o dono de casa, ele que cuida, ele que cozinha, ele que varre, ele que faz tudo. E minha mãe é a que sai pra fora pra garantir o pão da casa. Mas me falaram outra coisa tudo que eu fui atrás, que eu pesquisei. Foi? Foi. Diga lá. Disseram que teve um aniversário. De quê? Foi teu? Não sei. Não sabe o que você tá falando? Hã? Do quê? Tu não sabe? Do quê? Que tu convidou mais ou menos umas 4 ou 5 namorados pra mesma festa. Foi? Era bom, era menino bom. E era já prescreveu? Era só gato ainda. Já prescreveu? Já, porque eu não tô mais nesse ramo. Eu acredito que não tenho mais tempo nem de furar bloqueio, fazer gol contra, essas paradas assim. Arranjar mais gente. Foi um tempo bom. Foi um tempo bom, era menino pequeno e tal, consegui. Olha, quando a gente anda a pé e é liso, a gente traça mais gente do que rico. É avisado, nego filma, tá, olha aqui onde ele tá e tal. Chega numa festa do cantor, já manda um alô. Aí, mas o cara que é comunicador tem um chama também, né? Porque tá exposto o tempo todo, a pessoa tá olhando lá. Tem uns bons exemplos. Meu amigo Zé Santo tem 18 filhos, Jairzinho morreu com 18, Lasca Campo tem 7. Então o povo reprodutor, né? Mas eu não entrei muito nessa parada, não. Eu acho que essa história de mulher vai muito da rotina que você tem. Quando você tem tempo, hoje tá fácil, aplicativo, inbox, a mulher manda e tal. Mas você trabalha envolvido em algumas rotinas, você perde um pouco esse seu lado pessoal. E com medo de se expor, você não comete tantas traquinagens assim. Uma vez, na campanha agora de prefeito, me fez uma pergunta que eu quase gaguejava. Eu? Não lembro, eu juro que eu não lembro. Eu não sei se era aniversário do Flávio Dino, alguma coisa assim. Eu sei que tinha um bolo, aí tu virou pra mim e disse: tu vai comer o bolo de quem? Do Flávio Dino?
Eu fiquei vermelho, com vergonha. Eu peço desculpa. Eu achei que foi bom. Olha, mas hoje eu parando pra ver cada loucura que eu fiz na comunicação, eu não sei como as pessoas tiveram tanta educação e paciência comigo. Porque eu nunca apanhei, eu nunca fui ameaçado, eu nunca tive nenhum problema fazendo jornalismo de sacanagem. Eu acho engraçado que até o teu timbre de voz é de um comunicador. Eu fico ouvindo assim e pensando, pô, se eu me comunicasse assim, não, você fala eu ia ser candidato a governador. O Flávio já tem uns 8 candidatos a governador e até 9. Mas, assim, é a minha vida, eu só sei fazer isso. Lógico. Mas, infelizmente, eu não sei se eu não sei se eu acredito em predestinação, não sei se eu acredito nisso, mas desde da minha infância eu só vivi para isso. Então, hoje a gente perceber a importância que a comunicação tem para construir a identidade, né, de tantos perfis de emprego, por exemplo. A economia hoje, as pessoas trabalham mais o marketing propriamente do que o estudo dos índices, do que de fato. Eles estão mais preocupados em mostrar no Instagram como é que ensina o povo a ficar rico do que o estudo específico disso, né? A comunicação virou o que ela sempre foi proclamada como, digamos assim, eu ouvi isso, não sei de quem, deve ter sido algum especialista em não foi de marketing não, foi alguém mesmo do empresariado. Uma empresa, toda empresa, ela é primeiro uma empresa de comunicação antes dela fornecer qualquer produto. Se o cara é fabricante de tijolo, ele inicialmente tem uma empresa de comunicação para que ele possa criar, do cara ter um tijolo. Criar contatos, para que ele possa, enfim, criar relacionamentos e fazer com que o empreendimento dele tenha uma utilidade. Eu nunca tinha pensado por esse lado, é a pura verdade. Eu vi isso. E hoje, mais do que nunca, a gente pensa nisso. O político fala mais do que o comunicador, dá mais entrevistas do que qualquer celebridade, do que qualquer personalidade do meio artístico. Porque hoje, de fato, existe essa tal guerra de narrativas, mas o melhor de se observar desse experimento todo que nós estamos vivendo é que a comunicação é a prioridade absoluta de qualquer tipo de atividade, de emprego ou de relacionamento. Desde o meu primeiro mandato foi com 22 anos. Eu sempre fiz questão boa. Eu sempre fiz questão de ter um setor de comunicação razoavelmente grande perto das outras estruturas que eu tinha na Assembleia, dos outros deputados, por acreditar na importância da comunicação. No meu caso, como político, a comunicação se torna ainda mais indispensável para dar transparência, para prestar conta. O político que faz e o povo não fica sabendo, não adiantou nada. Eu acho até que a comunicação, agora a gente está entrando em um pouco mais específico, não sei se é de interesse da galera, mas a assessoria política, ela é mais estratégica propriamente do que as outras articulações, né? Sim. Porque antecipa uma série de coisas que a autoridade, a figura, não vai observar, não vai ter aquela visão. Eu acho que não tanto divulgar as ações parlamentares, mas de prevenir possíveis situações à frente, né? De gerenciar crises, de antecipar situações e até de informar o que declararam ou não, dependendo do contexto. E outra coisa que eu acho legal é que também a comunicação não pode ser dissociada da realidade. Explico. Eu já vi um monte de prefeitura que toda vez publica naquele blog e tal. Se tu lê o blog todo dia, tu vai dizer, rapaz, esse prefeito aqui é bom demais. Esse aqui não perde eleição. Abre o resultado das urnas, o cara perdeu a eleição feio. Por quê? Porque a comunicação que estava indo bem, mas estava dissociada da realidade. Aí, meu amigo, o cara vai lá e pega a porrada. Os blogs surgiram em São Luís. Tem até uma força mais do que no resto do país, né? O Valdemar, quem começou essa história, foi um jornalista que eu não tive contato, mas que eu já vi bastante coisa, que é o Walter Rodrigues. Sim, eu era leitor dele. O Walter Rodrigues. E era um baita jornalista. E o Walter veio de uma época da internet dinossáurica aqui no Maranhão, que daqui a pouco a gente tinha. Então vieram depois os outros, que todo mundo conhece. Só que hoje, por causa do WhatsApp, os blogueiros tiveram uma sobrevida, porque a plataforma já é defasada, ela já é descartada em todos os lugares. Mas o medo do link é que é a história. Entendi. O link, isoladamente, independentemente da página ser grande, da página ser pequena, o link, a manchete, o layout de uma página legitimam, por mais absurda que seja a opinião, o fato, a informação, a notícia. Então o blog, ele tem essa sobrevida, essa importância, não é pelo nome, não é pela credibilidade, não é pelo grau de notoriedade que tem, é pelo link ali, que pode ser disseminado e compartilhado a qualquer momento, que tem a sua importância, que legitima, mais absurdo que seja o fato, a Agora, opinião. Eu entendo todas as listas de transmissões que eu recebo. Na hora que ela posta no blog, chega no WhatsApp. É isso aí, porque é só a manchete ter teu nome, tu já vai ficar cabreiro. Independentemente de ser um blog pequeno ou ser um blog grande, mas se aquele link pequeno for disseminado da forma, digamos assim, correta, ou atingir
a maior quantidade de pessoas, ele vai valer muito mais do que uma reportagem da Folha de São Paulo, do que uma capa de um portal conhecido, famoso local. É o link que deu sobrevida pro blogueiro aqui nesse estado. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a maior perrengue que tu já passou nas tuas entrevistas, Caramba. alguma coisa assim? Tem Com entrevistado, alguém que falou uma coisa que tu ficou com vergonha, uma dor de barriga fora de hora, o que foi o maior perrengue? Teve de tudo. É tão difícil falar assim de supetão, mas entrevistado fala palavrão ao vivo, né? Eu te entendo. Eu já tive um entrevistado que quase teve um infarto. Sério? Passou mal do coração, tinha um monte de válvula e tal. Eu dizer o nome errado da pessoa. Dizer, falou de tal. Era de Carlinhos Veloz, beleza e tal. O cara ser puto com o outro, que não gosta do outro. Essas coisas, esses aperreios são corriqueiros. Mas, por a questão técnica, né? Acaba fazendo que a gente tenha algum jogo de cintura, algum improviso para conter certas situações. Eu nunca tive nenhuma situação limite, com medo de morrer. Talvez algumas, né? De doido no meio da rua que fala com a gente, que a gente fica... mas a gente acaba aproveitando desses personagens para criar um humor, criar uma coisa em cima dessa história. Mas passei por umas poucas e boas. Eu acho que teve uma vez que eu quase me ferro, quase me furo. Tem uma história boa. Não sei se você lembra. Olimpíada no Brasil foi 2016? 16, a Copa foi 14. Eu fiz uma matéria na casa da irmã do cara que foi preso planejando um ataque terrorista. Lembra que tinha um maranhense envolvido com a história do ataque terrorista? Foi lá, viu? Aí o G1 mandou lá. Só que eu fucei, eles não sabiam onde é que ela morava, não sabiam nada. Eu conheci um grupo... Uma seita. Um grupo islâmico aqui de São Luís. A galera que na época, lá, aquele período lá solar diferente, lá, do que o pessoal fica beijando o tapete e olhando pra cima. Tem uma galera aqui de São Luís que se reúne. Eu acabei descobrindo, fiz um trabalho investigativo, eu me senti assim um Roberto Cabrini. Até que eu cheguei na família do cara que foi preso pela polícia, que morava no bairro aqui de São Luís ali, próximo do Parque Vitória. E eu encontrei o endereço, mobilizei a equipe de televisão nacional na época, fiz tudo pra conseguir a matéria. Bicho, arrebentei, agora eu vou estourar. Eu desisti. Porque quando eu cheguei na porta da mulher, tinha um monte de equipe de televisão, todas as emissoras, gente de fora, a galera nacional, já no ponto de fazer uma transmissão ao vivo pra jogar aquilo pro mundo. Ela disse, não vou receber nenhum de vocês, vou receber esse cabeludinho aí. Só que eu fiquei com medo, Rubens, dela botar uma faca e sabe quando aquele teu vestido, rapaz, essa mulher bem, vamos usar pra sequestrar, pra pedir pra liberar o irmão dela. Porque tava preso, tava planejando pela... Ele, na verdade, queria pertencer ao Estado Islâmico, mas não pertencia. Ele só planejou com um monte de maluco fazer um atentado na Olimpíada. Ele tentou entrar. E aí eu descobri até que ele tinha adotado uma criança, que ele fazia treinos com armas pesadas lá nesse bairro, aqui de São Luís, já próximo de Ribamar, na limítrofe. E na hora que eu encontrei a irmã do cara, que eu tava pesquisando já há semanas, que eu tava doido atrás, que eu fiz o trabalho todo, eu desisti. Porque fiquei com ele morrer. Porque ele me dava uma botar lá, eu disse, ei, e quem sabe é quem tá lá na hora. E aí todo mundo ficou, o Roberto Fernandes finado, Grêmio, ficou puto comigo, disse, rapaz, Danilo, tal, rapaz, é porque ela simpatizou contigo. Eu digo, Roberto, então vai tu lá. Vai tu falar com a mulher. Eu senti esse medo, né, dela me fazer refém, e aí eu desisti da matéria que eu fiz. Deixa eu contar a minha primeira decepção com a imprensa nacional. Por qual? Eu fiz um pronunciamento, fazendo uma denúncia grande na Assembleia. Aí eu tô em casa, toca meu celular de tarde. Isso foi entre 2007 e 2008. Toca o meu celular, eu olhei 011, eu digo, São Paulo, naquele tempo não tinha tanta gente cobrando pelo celular não, hoje tem muito. Aí eu atendi. Aí ele disse, uma mulher, por favor, Rubens Pereira Júnior? Ixi! Pois não. Eu disse, não, aqui é da Folha de São Paulo. Aí ela disse, o senhor pode falar? Aí eu disse, pois não, posso falar. Quando eu disse posso falar, em 2 segundos passou na minha cabeça, caramba! O pronunciamento que eu fiz hoje deu repercussão nacional. Vai pra Folha de São Paulo. Eu ainda pensei assim, Folha de São Paulo. Cadê tua assessoria pra tu não ligar e perguntar? Aí eu digo, pois não, pode falar, tô à disposição. Direto contigo. Aí ela disse assim, não, a gente quer saber se você não quer uma assinatura do jornal. Sensacional. Não, muito obrigado, tchau.
fiquei triste, cara. Imagina. Mas faz parte. Depois eu tive várias menções, já tive editorial do Estado de São Paulo, tudo, mas naquele momento. Tava empolgado, doido por uma. Mas a bichinha só queria vender assinatura. Eu acho até que a imprensa nacional ela tem uma reverência muito grande pelo jornalismo maranhense. Eles observam bastante tudo que a gente faz. E o tratamento é sempre diferente quando dá um destaque. Tem uma pecha aqui que a gente tem, que o Maranhão só repercute nacionalmente quando é uma tragédia, uma desgraça. Eu não vejo assim, porque de fato os olhos desse país estão aqui para o Maranhão de uma forma muito, muito assim, relevante há muito tempo. Se você comparar a repercussão que existe da cultura e dos fatos do Sergipe, né? Sei lá, de Roraima, Rondônia, do Amapá, de alguns outros estados realmente que a gente não conhece absolutamente nada, do Espírito Santo, por exemplo, e que do Maranhão a gente sempre consegue sim chamar atenção para o nosso jeito, para os nossos acontecimentos, para a nossa política, para os nossos eventos. A gente sim tem uma relevância muito grande. Deixa eu dizer, a gente tá quase chegando no fim. Acabou, não é possível. Ele terminou de comer? Não, vai ficar comendo até o final. Eu senti que ele riu mais agora. Foi mais feliz. Poxa, você acabou com. Mas me tira uma dúvida para eu poder até levar uma reflexão. E qual o futuro da comunicação? Comunicação no século XXI, com todas as tecnologias, mídias sociais, onde cada um hoje já é dono do seu próprio programa. Para onde é que tu acha que vai? Muitas fake news, que é fácil hoje produzir fake news. Inclusive, ela até tem mais repercussão e mais audiência do que a notícia verdadeira ou desmentida. Minha dúvida é, a gente está no início do século. Tá aí na segunda década, começando a terceira. A gente ainda não tem dimensão do que virá a ser. Então, como está no início do século, a gente está numa transição do que foi o século XXI, do que será o século XXI. Minha dúvida é como vai ser essa comunicação do século XXI, na tua visão? Eu suponho. Sim. É porque nós passamos, o primeiro processo que a mídia eletrônica teve aqui foi o processo de deslumbramento. Que o recurso apareceu, era muito tentador, muito sedutor, e as pessoas se perguntavam se ia ter a distribuição, se as pessoas teriam acesso de fato a isso. Hoje temos uma realidade, não é mais uma discussão, não é mais uma dúvida, a importância muito menos é uma coisa futurista. Não, a comunicação ela já conseguiu ter a sua convergência efetuada. Com as suas exceções dos rincões do país, com a pobreza extrema. Mas é inevitável essa ampliação. De fato, a gente já percebe que é uma realidade. A comunicação, as mídias digitais, elas são absolutas. Mas a comunicação, pós o deslumbramento, todo mundo ficou encantado com as possibilidades que tinha, agora vai passar por um processo de legitimação, onde será necessário buscar as referências que tornem aquela comunicação, que torne aquele discurso, que torne aquela atividade de produção realmente confiável, que torne ela útil também. Porque as mídias digitais, elas escolhem o que dá alcance e o que não dá. Elas têm na mão a chance do engajamento, do impulsionamento, do controle do algoritmo. Sim, que tornam inacessíveis para algumas pessoas determinados conteúdos que, naquela história de panaceia digital, parecia ser muito fácil. Eu vou falar com o mundo todo. Não é assim. Não. As grandes corporações estão dominando, né, e são poucas. Os meios de produção. E nós invertemos o processo de gente que recebia para produzir e agora passa a fazer de graça, expondo seu conteúdo, expondo suas opiniões, mas ao mesmo tempo dando essa liberdade absoluta. Eu acho que é muito pretensioso eu dizer qual é o futuro da comunicação. Sim. Mas eu acho que o próximo passo é da legitimação das plataformas que serão confiáveis e que passarão a ter a detenção, né, da liderança de influência na sociedade. Porque vai passar um tempo, vai chegar um momento que a gente vai ter que eleger aquilo que, de fato, as âncoras que vão nortear o pensamento da maioria. Vai ter esse tempo, momento. O bom é que isso aí continua prestigiando os bons profissionais, ainda a supostamente. Verdade. Supostamente. A verdade, a confiança, né? Então, não é porque está mais fácil se comunicar que tudo se é comunicado. Mas tem que ter a legitimidade, sabe? O selo de verificação, acho que ele vai ficar cada vez mais útil para não somente para a comunicação individual, mas para a comunicação corporativa, enfim, de empresas, de instituições públicas. Vai passar por esse processo sim, de fato. É isso.
Estamos chegando ao fim, galera. Mais um episódio do Rubens Cash. Não, valeu essa produção todinha? Valeu, Vai render? Eu tô doido pra aprender a falar que nem tu fala. Obrigado. Aí eu vou tentar imitar. Que nada, você fala muito melhor, muito mais sério, as pessoas levam muito mais a sério o que você diz. Nada. E a sua atuação é muito importante. Eu aceitei o convite pelo alto nível que essa conversa com certeza teria e principalmente pelo fato da gente ter essa oportunidade, né, de tornar uma conversa descontraída útil para que as pessoas possam ter acesso a informações que geralmente elas não prestariam atenção. Mas o objetivo era esse, bater um papo hoje contigo, um grande comunicador. Eu acho que tá querendo vazar porque é sexta. Por isso que sextou? É por isso que tu quer falar pouco. Na próxima, em vez de Jesus, a gente vai fazer com Magnífica. Você quer um escão bala, você quer um Chivas. Ai, É Magnífico. Eu gosto. Eu sou cervejeiro. É mesmo? Eu sou cervejeiro. Não gosto muito de uísque, não. Você gosta de badebada, essas paradas? Eu gosto de cerveja gelada. É mesmo? Tudo Qualquer gelado uma. tá de bom tamanho. Eu badebada tudo tem gosto de maracujá, não gosto muito. Essas enfeitadas temperadas. Artesanal é ruim, mas tem um chopp de vinho maravilhoso que eu tô falando com quem tem, né? Para vocês que nos assistiram até aqui, nos acompanhem, o Rubens Cash, falando de política, de comunicação, de tudo enquanto. Danilo, obrigado. Rubens, valeu, muito obrigado mesmo, viu? Foi um prazer poder estar nesse bate-papo contigo hoje. Prazer tudo bem, vai ser um registro muito importante na minha carreira, com certeza. Muito obrigado. Ixi, fala nossa! Valeu.